Bem, daremos prosseguimento às atividades. Nós agora teremos a palestra Mercado de Combustíveis no Brasil, Fraude, Sonegação e Consequências para o Consumidor. O nosso palestrante é diretor de Planejamento Estratégico e Mercado da Plural, a Plural, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Combustíveis e de Lubrificantes, Logística e Conveniência. Por gentileza, senhor Elvio Rebeschini, uma salva de palmas. Boa tarde a todos, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Boa tarde, Rony. Obrigado aí pela oportunidade, pela DPF, obrigado ao Paiva por abrir esse espaço para que a gente possa dividir com os senhores um pouco do nosso setor de combustíveis dentro do contexto, né, do seminário, do simpósio aqui. E minha missão aqui no espaço que nos foi reservado é transmitir aos senhores, tá, e fazer entender o porquê, né, da ligação direta da comercialização de combustíveis com o tema principal aqui, né, a ligação, o crime organizado e a própria ligação, obviamente, à corrupção. Tá? Eu costumo dizer que, se a gente olha no Brasil setores de alta tributação, tá, onde tem problema de cigarro, onde tem problema de bebida, com certeza tem problema envolvido com gasolina, né, e vice-versa. Porque, pela natureza, pelo valor em si, pelo valor do alto tributo, né, pelo alto valor comercializado e pelo o mercado, que ele é extremamente pulverizado. Então, essa é a missão. Eu espero poder contribuir e passar um pouco mais de entendimento do nosso setor para o senhor nesses 30 minutos que aqui nos foi honrosamente reservado. A associação, como foi comentado aqui, dos combustíveis, lubrificantes e conveniência, ela é uma associação civil, óbvio. Ela é formada através de câmaras, com um conselho, apresenta 16 associadas no setor de distribuição, no setor de logística, no setor de conveniência, lubrificantes, né, até o momento, né, uma associação nova, tem 2 anos, né, de idade. E esses números que aí estão é o que basicamente, as associadas representam, né, no país em termos de tamanho, de capacidade de armazenagem, da comercialização de combustíveis e conveniência e outros dados, além de alguns pontos importantes. Nós somos, né, como ainda antigamente o Sindicom, uma das fundadoras do Instituto Ética, ou seja, Instituto de Ética Concorrencial, né, que é um assunto extremamente ligado ao que nós estamos tratando aqui também. Tá? E nós temos a governança e a gestão do combustível legal, né, que é o copatrocínio aqui do evento em si, que esse é um projeto também recente, de 2 anos, no qual nós somos gestores e com um grande número, nos orgulha, de apoiadores. O combustível, né, dado, ele se provou, ele é um dos segmentos do mundo, e não seria diferente na sociedade brasileira, de extrema relevância. Né? Quem viveu, né, o maio de 2018, tá, com o advento da greve dos caminhoneiros, quem parou, né, o setor que parou foi combustíveis, o caos do Brasil instalado. Então, ele tem a sua relevância porque ele move o país, sem sombra de dúvida, como é a energia elétrica e outros setores. Né? Mas também é um segmento altamente frágil. Tá? Isso é que eu vou tentar mostrar aqui, a relevância, mas a fragilidade ao mesmo tempo. Mas, quando a gente olha, ele é relevante porque, eu tinha até a oportunidade de dizer ontem, é o primeiro item de arrecadação de impostos estaduais de todos os estados brasileiros. Mas, com exceção a São Paulo, que alterna primeiro e segundo com energia elétrica, esse é o setor que mais arrecada tributo no país para os estados. Tá? Esse valor, em termos de tributo, estamos falando de 150 bilhões, né? É o 7º mercado, né, do mundo, né, o mercado de combustível é o 7º brasileiro, o 7º mercado do mundo, e, ao mesmo tempo, é um setor que investimentos são pesados, são altos investimentos, o que requer previsibilidade, e retornos são, obviamente, de alto investimento, são retornos de longo prazo. Eu costumo dizer que o investimento mais baixo no nosso setor é uma carreta alto-tanque de combustível que não vale menos de R$500 milhão. Então, isso requer, obviamente, uma boa regulação para que o retorno do investimento, de fato, e a qualidade seja garantida para o consumidor final, que, afinal, é o que interessa. Agora, onde vem a fragilidade? Ela vem de uma situação muito simples, e não é um privilégio nosso, uma tributação extremamente complexa,
no nosso caso, é complexa ao cubo, né, só de ICMS 27 alíquotas, com 150 níveis de impostos diferentes no país. É um setor vulnerável, porque a relação entre margens brutas de toda a comercialização versus o tributo, nós estamos falando aí na ordem de 2,8 vezes a relação. Tá? Então, se você paga num litro de combustível de gasolina R$4, você está pagando quase R$2 de imposto, e aí esse imposto é 3 vezes as margens brutas de toda a logística, de toda a distribuição e de toda a revenda somado. Então, a fragilidade advém do montante enorme de dinheiro, de um valor unitário extremamente alto, tá? E, obviamente, atrai o mau empresário, o mau investidor. Isso se reduz, né, o último dado que saiu do forno na semana passada, né, nos dados de análise de 2018, 7,2 bilhões foram sonegados ou inadimplidos no setor de combustíveis. Né? Desse valor de 7,2 bilhões, a maioria está ligada ao etanol hidratado, e os dados que a gente tem, nós estamos falando, já inscritos em dívida ativa, já excluído o que foi feito o write-off, como assim dizer, o que os estados têm, e um pouco da União no setor, mais de 60 bilhões de reais, tá? É o que está. Dívida essa incobrável, tá? Porque isso não se recebe. Então, esse é o contexto, e eu queria aqui agora passar um filme para os senhores, de 1 minuto, é rápido, que também mostrar um pouco a complexidade, o que é o setor e como é que ele funciona, né? Da onde é que ele sai até chegar ao posto onde o senhor abastece. Eu acho que esse é o contexto da complexidade para se avaliar o setor em si, e daí a gente entender um pouco melhor a robustez, mas também a fragilidade em si. Pode rodar, por favor? Você sabe o caminho que o combustível percorre para chegar até você? Tudo começa a 7.000 metros abaixo do nível do mar, de onde o petróleo é extraído. Ele é refinado e os combustíveis circulam em dutos, navios, rodovias e ferrovias, até as mais de 180 bases de distribuição onde são armazenados. No Brasil, são mais de 150 distribuidoras responsáveis pela mistura dos biocombustíveis na gasolina e no diesel, pela aditivação, pelos estoques de segurança e, finalmente, por uma entrega eficiente em todo o país. Para garantir com segurança e qualidade o seu abastecimento em todos os cantos do país, bilhões de reais estão investidos nessa enorme e complexa cadeia logística, que opera 24 horas por dia, 7 dias na semana. Um setor que não para e move o país. Combustível Legal. Legal é tudo o que ele faz por você e pelo país. Uma iniciativa da Plural. Esse é um vídeo que está circulando, né, no sistema Globosat e outros, né, onde há outros que estão paralelos, com esse objetivo, de trazer à sociedade um pouco mais de conhecimento de como é que o setor funciona em si. Obviamente, quando a gente fala em problemas, e a gente vê o setor que se constrói, da importação, produção, a distribuição, o transporte, né, e a revenda, onde é que estão os principais problemas? Aí, voltando muito ligado, e o entendimento, né, da ligação com a sonegação, a inadimplência, a lavagem e, obviamente, a corrupção em si. Né? Então, a importação no país ela ainda é pequena, a maior produção está na cadeia da Petrobras, a rede de distribuição de mais de 150 distribuidores, o transporte é feito 50% pelos próprios donos dos postos de gasolina. E é importante os senhores entenderem, né, que no Brasil é um país onde 97% dos postos de gasolina são de propriedade de terceiros, não são das distribuidoras. Operam com as marcas das distribuidoras ou sem marca. E 99,9999%, para não dizer 100%, é operado pelo revendedor, não são as distribuidoras que operam. Nós fazemos o elo que os senhores viram aqui no filme. Então, é importante ter um pouco esse esclarecimento. 40 mil postos, entregam combustíveis à sociedade no país. Agora, onde é que está o problema? Né? Nós temos, no setor, 2 grandes problemas. Um de ordem de tributário, face àquela complexidade, e outro de ordem de fraude operacional. Né? O tributário ele tem 2 problemas, né, como seria em outros setores. É a sonegação e a inadimplência. Né? Como eu disse, aqueles 7,2 bilhões de 2018 estão associados a essas práticas descritas desses 2 itens de sonegação e inadimplência. Né? Principalmente no caso da inadimplência, empresas constituídas, né, com o princípio, né, de não pagar tributo, tá? Que são os famosos devedores contumados. E as fraudes operacionais, que atingem mais diretamente ao consumidor, essas estão mais na ponte, estão no segmento de transporte e mais na revenda,
que vai desde de roubo de carga e roubo de duto, né, no caso da Transpetro, da Petrobras, refinaria clandestinas, que a gente fala refinaria entre aspas, porque, na verdade, chamam-se batedeiras, que produzem combustível, né, oriundo muito desse roubo ou de produto adulterado. Né? E, na ponta, vamos assim dizer, mais lá na revenda, o problema que a gente tem de fraudes de bomba, né, ou seja, que chama bomba fraudada, vende 20, entrega 18. Obviamente, nós estamos sempre aqui falando de uma minoria. Né? A grande maioria dos empresários dos setores são corretos, são honestos, pagam seus tributos e não fraudam. Mas tem uma parcela, né, como tem em todo o setor, e não é diferente, que pratica fraude desse nível. Existe a burla da marca, obviamente, usar indevidamente a marca, e os postos clones, né, que a gente já teve a oportunidade de ver. Imitações de marca com foco de enganar o consumidor. Se a gente olhar aqui como essas fraudes, né, aqui dentro, isso é uma realidade. Tá? No roubo de duto, nós tivemos recentemente, isso aqui é um último dado, lá, né, no último que teve um grande acidente no México, de 73 pessoas que foram mortas. Tivemos recentemente no Rio uma menina de 14 anos que veio a falecer, tá, numa operação de roubo de duto. A gente tem alertado isso muito na sociedade, porque isso pode se tornar uma grande catástrofe do Brasil. Veja que os dutos passam, às vezes, por meio de comunidades onde moram milhares de pessoas. É um trabalho grande que está sendo feito junto com a Petrobras, junto com a Transpetro, junto com a Plural, junto com órgãos de segurança, inclusive com a Polícia Federal, no sentido de coibir e descobrir, identificar onde essa prática existe. O metanol, que é um produto altamente nocivo, cancerígeno, que é misturado. Felizmente, está sendo feito um trabalho muito bom. Esse ano, a gente praticamente, junto com os órgãos de governo e fiscalização, praticamente está se reduzindo a zero o volume excedente desse produto, ou seja, a redução desse produto na rede está reduzindo significativamente. Refinarias clandestinas, como eu já disse, isso tem no Brasil inteiro, não é diferente aqui da Bahia, também já se tem notícias, já se identificou alguns locais. Postos clones, né, ou seja, postos que imitam as marcas, né, e as bombas fraudadas, tá, que esse é um câncer que precisa e está sendo tomado decisões, e nós, inclusive, os setores ajudando o próprio Inmetro em trocar todo o parque de bomba do país por criptografias, evitando essa fraude. Obviamente, isso não vai ser feito num ano, porque isso custaria 10 bilhões para trocar o parque de bomba hoje. Tá? Mas é um trabalho que está sendo feito em reconhecimento a essa necessidade, no qual o combustível legal é parte desse processo junto com o governo. Essa elevada e complexa tributação, né, oriunda daquelas fraudes tributárias, e aqui vem o link muito próximo, né, o porquê do link com a corrupção e outros. A primeira coisa que essa diferença, essa competição, ela cria uma competição desleal absurda. Né? A complexidade tributária ela leva esse lado de concorrência. Esse dinheiro tem que ser usado em algum lugar, normalmente uma parte significativa vai para a lavagem de dinheiro. Essa tramitação e essa permanência longa ela não existe, né, sem que passe pela corrupção, tá? Seja ela de um órgão público, seja ela de um órgão de fiscalização, ou seja ela qual for. Tá? A gente observa, você tem empresas com 10, 12, 14 anos que se operam no setor e não operam de uma forma sozinha, que não tenha um comportamento ou uma parceria indevida. E o problema todo é que esse mecanismo, né, vamos assim dizer, ele elimina o bom concorrente. Tá? Via de regra, existem setores hoje, e os senhores conhecem, tiveram exemplos, inclusive, da própria Polícia Federal, há 2 anos, na região de Campinas, de operações, onde, obviamente, se identificou locais e regiões onde totalmente dominado por agentes desse tipo. Porque ele elimina essa concorrência. Não tem como concorrer com um agente com práticas desleais, né, com nível tributário de tamanha magnitude que existe. Obviamente, a consequência disso é simples. Né? Quem paga a conta sempre é o consumidor, né, que é o grande prejudicado, mas, obviamente, está perdendo o erário. Né? O mercado de serviço, nesse momento, ele se deteriora, o que é ruim para o consumidor. O crime organizado não é diferente, ele se encontra no nosso setor, sim, e esse é um problema grave que a gente tem trabalhado junto com os órgãos de governo para tentar conter. E mais grave, que no médio e longo prazo, ele afugenta o investidor. Ninguém coloca dinheiro num mercado onde essa insegurança está presente ou crescente. Tá? Isso não é diferente. Tá? E prejuízo, obviamente, ao consumidor, ele é induzido muitas vezes ao erro. Né? E aqui
eu sempre digo nas minhas palestras, né, esse é o setor nosso é um setor onde o bandido é endeusado e o mocinho é crucificado. Tá? Qual é o produto que você, a 100 metros de distância, vê o preço? Me diga um no país. Combustível, gasolina. E muitas vezes, aqui eu não estou fazendo apologia a preço A, ou B ou C, mas muitas vezes o que parece ser o correto, o honesto, que é um preço extremamente baixo, é o produto que foi comprado de um sonegador, de um inadimplente, ou muitas vezes adulterado, muitas vezes a própria bomba fraudada, o consumidor está sendo roubado. Tá? Isso é um problema grave que a gente defende, discute isso muito, e é difícil, né, como a gente ensinar ou a educar o consumidor a separar o joio do trigo. Mas essa é uma dureza, é uma verdade que o setor tem que enfrentar e tem enfrentado. Nesse contexto todo que o combustível legal nasceu há 2 anos. Tá? Ele, na verdade, ele é um guarda-chuva, uma umbrella, para discutir. É um fórum para discutir, para propor soluções, para cooperar, tá? Seja no aspecto tributário, que é a origem, no nosso modo de entender, a origem do grande problema está na tributação, a grande origem dos problemas, tá? E também no combate ao comércio irregular em si. Tá? É um programa com vários apoiadores, inclusive a própria, né, a DPF é um dos apoiadores. Muito obrigado, nos orgulha muito, foi um dos primeiros a se juntar a isso lá 2 anos atrás. E outras entidades de relevância no país, e que a cada mês se juntam uma a mais, porque entende e reconhece a relevância e a importância desse programa para o país e para a sociedade de uma forma geral. Como iniciativas prioritárias, né, não são essas as únicas, mas nós defendemos, óbvio, a simplificação tributária, não poderia ser diferente, porque se a origem do problema está aí a origem é o primeiro local que a gente precisa trabalhar. Né? O devedor quanto mais, ou seja, banir de fato essa figura, criar uma legislação que de fato caracterize isso, é uma batalha nossa de alguns anos. Né? Assertividade da fiscalização, nós temos um país enorme, nós temos contingência de recursos, os senhores mesmos têm contingência, né, de gente para fiscalizar, para investigar. Então, quanto mais assertivo, mais eficaz o resultado, com melhor produtividade. E algumas leis mais severas para fraudes com dolo comprovado no nosso setor. Acho que roubo de carga, por exemplo, e os casos de bombas fraudadas, a pena é muito baixa, né, o crime compensa. E a gente, então, defende alguma atualização da legislação nesse sentido. No caso da simplificação tributária, estamos todos participando, né? Nós já apresentamos a atual PEC 45, tá? A visão do setor de combustível, como deve ser a tributação, a gente defende isso há muitos anos. Obviamente, qual é a PEC, qual é a reforma que vai existir, ninguém sabe, né? Mas o que está surgindo, a gente tem trabalhado, e esse é o que nós defendemos. Por quê? Nós não estamos discutindo se é alto ou é baixo. Nós discutimos é que todos tenham isonomia e paguem. Tá? Essa é a nossa bandeira. No caso do devedor quanto mais, existe, né, e aí eu peço, mais uma vez, a ajuda no Senado Federal, onde tivemos uma discussão isso em Brasília, com o Correio Brasiliense, num evento, onde a aprovação desse PLS 284, da senadora Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, um projeto de lei que serve para o Brasil, para mim é um divisor de águas no Brasil. O dia que esse projeto for aprovado, ele vale para todos os setores. Vamos começar, de fato, a separar a figura de um devedor quanto mais, de um devedor reiterado, de um devedor eventual. Né? Devedor eventual de tributo tem que ser protegido. Né? O Estado, a União, ela é gulosa, é fato. Tá? O reiterado, né, ele pode ter as suas considerações, ter o refis. A gente entende, né, principalmente no setor de tributação alta, que dificuldades acontecem. Agora, o quanto mais, não. Esse não pode continuar no jogo. Tá? Esse cidadão tem que perder o direito, tá, de continuar operando. Ele não pode construir uma empresa, usar o tributo para se enriquecer ou repassar um pedaço disso a preço e destruir o concorrente. É isso que esse camarada faz. E é isso que esse projeto de lei tenta, né, fazer, e nós acreditamos que sim, tá, para que, de fato, a gente venha separar o joio do trigo. Maior assertividade na fiscalização. E aqui nós defendemos, e há muito tempo, que nós tenhamos um business intelligence, como diz, um BI, que integrem os dados. Tá? É impressionante o nosso país, século XXI, da tecnologia onde está, e os bancos de dados não se falem. Né? Os DANFs dos estados,
os dados, no caso da Agência Nacional do Petróleo, onde tem todos os dados, nota a nota do que é vendido de combustível, né? O sistema do governo, da Receita, em termos de importação ou não, e até outros bancos, até que não se tenha, com um apertão de dedo, uma vez por dia, um relatório, 10 relatórios de exceção oriundos desse banco de dados, que deem a fiscalização, à Secretaria de Fazenda, à Polícia Estadual, Polícia Federal, condições assertivas de ir e ter muito mais produtividade. Então, a gente defende isso de uma forma bastante veemente. Eu acho que estamos evoluindo com essa novo Ministério de Minas e Energia, que colocou como uma das grandes prioridades, tá, o problema da sonegação e o problema do mercado irregular de combustíveis, pela primeira vez em 20 anos, ou desde que eu estou nesse ramo. Tá? Acho que isso é um esquema do que a gente tem defendido, tem trabalhado. Obviamente, os senhores estão vendo ali, a Polícia Federal faria parte, óbvio, né, desse sistema de integração, que já existe de uma forma ou de outra, tá? E a gente espera que esse ano e o próximo ano, de fato, isso saia do papel de uma vez por todas, e aí sim a gente venha a ter uma melhoria significativa da fiscalização. Não menos importantes, os dois últimos dados, como eu disse, é preciso ter uma lei no Congresso, né, essa 8.457, daqui eu não consigo enxergar, né, que realmente traz um pouco mais de dureza à penalidade a crimes de receptação de carga roubada. Tá? E, no caso da bomba fraudada, esse é um trabalho grande que está sendo feito para os estados. Aqui na Bahia, inclusive, foi aprovado ano passado, se não me engano, já regulamentada. Tá? São 12 leis já aprovadas, se não me engano, 8 leis aprovadas e 12 em tramitação, para que a bomba fraudada, o dolo comprovado, de fato, o fraudador seja penalizado. Então, essas são algumas das prioridades, né, do movimento do combustível legal. Tem outras ações, eu não quero aqui entrar muito em detalhe. Quando a gente olha o que a gente faz, a gente dá um suporte grande aos órgãos de fiscalização, muito mais no aspecto de inteligência e também no aspecto operacional. Tá? Vários convênios assinados com as organizações de fiscalização. Para os senhores terem uma ideia, nós temos um sistema com o que chamamos de cliente misterioso. Tá? Eu não sei se dá para ler aqui, mas são carros que estão girando aí na rua e averiguando se 20 é 20, se o produto é bom ou não. São carros não identificados e se apura com alguns indícios, de novo, assertividade na fiscalização. Isso é passado, essas informações, quando se tem o indício, para que os órgãos... Nós não somos fiscais, não temos poderes de fiscalizar nada, nós temos poderes de indicar onde tem problema. Né? Os órgãos de fiscalização, a ANP, a Secretaria de Fazenda, ou o PROCON, ou o Ministério Público, atuam com base numa melhor assertividade de dados. Esse é um trabalho coordenado de suporte ao combustível legal. Treinamento e capacitação, esse é um trabalho muito grande, que a gente, né, como estamos fazendo aqui conhecer um pouco. Quem conhece o setor melhor vai agir melhor. Isso vale para todos, né? Para quem legisla, para quem fiscaliza, né, e para quem também compra, e para quem investe. Né? Então, temos feito um trabalho muito grande no Congresso. Tá? São workshops com todos os assessores parlamentares do Senado, da Câmara, no sentido de explicar o funcionamento do setor. São meio dia de workshop. Acho que demos um tiro num pato, acertamos num elefante, porque o resultado é espetacular de transmitir conhecimento para essas pessoas. Tá? E outros workshops que a gente pratica no país em todo, principalmente junto com os sindicatos da revenda, trazendo, né, com os outros órgãos, trazendo um maior conhecimento. Polícias, inclusive, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Tá? E aí não só teórico, tá como atividade de treinamento prática, de reconhecimento de produto, reconhecimento de caminhão. Se o caminhão tem 2 motoristas, desconfia, versus 1, por exemplo. Né? Treinamentos desse tipo. Outros mercados prioritários, não vou entrar aqui em detalhe, mas São Paulo, por exemplo, nós temos um trabalho muito grande com a Secretaria de Segurança Pública e outros, no sentido, tá, de coibir. São Paulo é o maior problema do mercado brasileiro de combustíveis, é um mercado onde o crime organizado tem uma atuação mais veemente, mais clara, e aqui tem um trabalho bastante intenso sendo feito no sentido de conter. No Rio de Janeiro também não é um mercado tão simples, tive a oportunidade ontem até de falar, porque o governador estava aí,
mas nós temos, por exemplo, nós acautelamos 5 milhões de litros de combustível oriundo de fiscalização do Rio de Janeiro. Tá? Produtos que não pagam tributo, ou produtos que têm algum problema. Desse volume, uma parte já foi dada aos perdimentos, isso reverte para a sociedade, no caso aqui a polícia militar do Rio de Janeiro, que não tinha combustível, né? E esse trabalho é o combustível legal quem faz, né? Esse custo operacional de prestar isso à polícia e à sociedade indiretamente, isso também é capitaneado pelo combustível legal. Outros estados, não vou me ater muito, mas aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos, como estamos aqui em casa, como fizemos em São Paulo, o aparelhamento de laboratórios para que você tenha tecnologia para identificação de placas, chips e coisas desse tipo no sentido de bomba. Estamos trabalhando aqui também para que tenhamos um em breve. Acho que deu um tilt aqui. Ok? Então, combustível legal é isso. Tá? São 2 anos. Temos orgulho de ter a DPF como um dos apoiadores. Temos orgulho de poder dividir, de termos acesso, acho que o combustível legal conseguiu através da DPF. Nós temos acesso no Brasil inteiro, com as delegacias, em Brasília, com os senhores, com as senhoras. Isso é muito bom. Acho que a sociedade ganha com isso, o bom empresário ganha com isso, o país ganha com isso. Tá? Então, nós acreditamos, somos confiantes, acho que isso veio para ficar, e continuamos contando com a ajuda de vocês, né, da Polícia Federal em si, e que contem conosco também. Para finalizar, eu só queria mostrar mais um filme que nós estamos circulando agora, já que estamos falando no momento de reforma tributária, que está aí sendo discutido, e dado que, né, o problema tributário, no nosso entender, é o grande, né, de novo, vou repetir, né, a origem de toda essa problemática envolvida, tá, a gente está defendendo e gostaria de mostrar aqui, incentivando que, de fato, essa reforma definitivamente ande e que isso seja melhor, não só para o nosso setor, mas como outros setores também. Pode rodar, por favor? Você sabe quanto paga de impostos quando abastece o seu veículo? Em torno de 43% do preço que você paga na gasolina são impostos. No Brasil, existem 27 leis de ICMS para os combustíveis. Uma para cada estado e uma para cada produto, resultando em mais de 150 valores diferentes. Essa complexidade tributária tem um impacto de bilhões em sonegação, incentiva a adulteração do combustível, estimula um mercado ilegal e gera concorrência desleal. Isso sem falar na burocracia e no custo Brasil, que afastam investimentos. Perde você e perde o país. Só existe um caminho para eliminar todos esses problemas. É preciso simplificar. Combustível Legal. Legal é tudo o que ele faz por você e pelo país. Uma iniciativa da Plural. Bom, senhores, era isso que eu tinha. Espero ter podido contribuir com um pouco mais de conhecimento. Mais uma vez, agradecer, Rony Paiva, agradecer a DPF pela oportunidade de poder estar aqui. Que tenha um bom evento e vamos que vamos. O Brasil tem que melhorar.